Salve, salve galerinha, tudo tranquilo com vocês? Seguimos aqui a nossa missão de passar esses conteúdos para que vocês possam ir estudando aí na casa de vocês, tá pessoal? Bom, dando continuidade à nossa aula da semana passada, vamos continuar falando sobre agora sobre a colonização da América Espanhola, tá? Então na aula passada nós falamos aí sobre os povos ameríndios que aqui viviam, né? Nós falamos aqui as sociedades que existiam, os povos sedentários, as sociedades nômades, e também falamos das altas sociedades ou altas civilizações que foram incas, maias e astecas. Agora nós vamos nos ater aqui à colonização, como que os espanhóis fizeram para colonizar o nosso território, tá? Então vamos lá, pessoal. Foco aí, História Geral 16, História Geral 15, colonização da América Espanhola. Bom, é importante aqui lembrar a vocês que existiram dois tipos de colonização na América como um todo, tá? Então, na América Espanhola e na América Portuguesa, o tipo de colonização utilizado foi essa daqui, pessoal, que vocês estão vendo em primeiro ponto aí no slide de vocês, que é a colonização ou colônia de exploração. O modelo utilizado, ele tinha como objetivo a monocultura, latifúndio, mão de obra, produção agrícola, portanto, voltado para o mercado externo. Ou, no caso dos espanhóis, nós tínhamos aqui como principal objetivo a extração de matéria-prima, a extração de minérios, tanto do México quanto da América do Sul, né, onde nós tivemos aqui a civilização Inca, mais precisamente em Potosí, onde nós tivemos a maior área de exploração de prata do mundo, Potosí, ok? E o outro tipo de colônia que foi empregada lá na América do Norte, vocês depois irão ver com o professor Luiz Felipe, que é a colônia de povoamento, formada por povos que migraram de seus países de origem por causa de problemas políticos e religiosos, tá? Então o que nos interessa é justamente esse tipo de colonização, que é a colônia de exploração, adotado tanto no Brasil quanto na América Espanhola. Na América Espanhola não vai ser tão diferente do que ocorria aqui no Brasil, tá? Inicialmente, no Brasil procurava-se os metais preciosos. É que no Brasil, Portugal não encontrou de imediato esse ouro ou essa prata, diamante ou outros minerais preciosos, tá? Então ela acabou abandonando esse projeto de busca de metais preciosos e acabou focando no plantation. Já na América Espanhola foi encontrado de imediato, foi encontrado lá nas Ilhas Dominicanas, depois em Cuba, e posteriormente nós teremos um avanço aí sobre o México e também sobre a Cordilheira dos Andes, tá? Então, dentro desse projeto é importante ressaltar a vocês a grande participação, mais uma vez, das companhias jesuíticas. Essas companhias jesuíticas que, assim como no Brasil, na América Espanhola também tinham como objetivo cristianizar, ou seja, evangelizar, aculturar esses nossos ameríndios aos padrões europeus. Então os nativos, eles eram europeizados, tá? E tinha como objetivo, portanto, a extração de matéria-prima que poderia servir na Europa para a indústria manufaturada. Esse foi o objetivo, então, da exploração. Pessoal, aqui falando sobre os colonizadores espanhóis. Esses colonizadores espanhóis, eles podem ser chamados também de adelantados, tá? O primeiro adelantado que recebeu autorização da coroa espanhola, ou seja, de Carlos V, para vir explorar a América, foi o Cristóvão Colombo, tá? Então Cristóvão Colombo foi o primeiro adelantado a chegar na América, ali na região central, né, nas ilhas caribenhas. Ele vai chegar
no ano de 1492. Ele será o primeiro adelantado a explorar economicamente a ilha de São Domingos, depois a ilha de Cuba, e ele avançou sobre o Panamá. O segundo adelantado vai ser o Hernán Cortés. Hernán Cortés ele chega aqui na América Espanhola no ano de 1519 e trava uma batalha ali na região do México com os astecas ou os mexicas. Ele trava essa batalha até 1521, quando definitivamente ele consegue vencer o Império de Montezuma. Lembrando que quando Hernán Cortés chega no Império Azteca, o Império Azteca ele tinha nas suas tradições lá já uma lenda de que eles seriam conquistados por povos montados em animais, né? No caso aí os cavalos contribuíram, portanto, para esse avanço dentro da cultura azteca. Se aliando com os povos conquistados pelos astecas, Montezuma travou essa batalha. Hernán Cortés travou essa batalha contra Montezuma até 1521, quando definitivamente ele conquista tanto os astecas quanto os povos que o auxiliou nesse processo de conquista da América Central, ok? No ano de 1531, nós teremos o avanço de Francisco Pizarro sobre os povos da América do Sul, mais precisamente sobre os Incas aqui na Cordilheira dos Andes, né? Utilizando-se dessas estradas construídas pelos Incas, Francisco Pizarro e posteriormente Diogo Almagro ali na região do Peru, esses vão avançar sobre o Império Inca, utilizando essas estradas. Eles se aproveitam também do conflito interno existente entre os Incas, que naquele momento a nobreza Inca estava dividida entre Atahualpa e Huáscar. Atahualpa, que havia vencido as batalhas e os jogos contra o seu irmão Huáscar, e a nobreza ficou dividida entre aquele que era o mais velho e aquele que havia vencido essas disputas para conduzir o povo Inca. Nesse contexto, Francisco Pizarro ele acaba sequestrando Atahualpa e pede um resgate para a soltura do mesmo. Após o pagamento de pesados resgates, Francisco Pizarro assassina Atahualpa e consegue dominar posteriormente toda a civilização Inca, tá? Então esses foram os primeiros adelantados, juntamente com os seus soldados, a colonizar logo de início a América Espanhola. Os seus sucessores, os seus herdeiros, né? Esses herdeiros eles passaram a ter bastante prestígio dentro da América Espanhola, todos esses que vieram, né? E eles começaram, portanto, a causar um certo temor na coroa espanhola. Esse temor fez com que posteriormente a coroa dividisse todo o território, tá bom? Bom, para vocês entenderem as ocupações, coloquei aqui para vocês o mapinha, né? Onde vocês têm aqui, ó, a primeira ocupação, ela será na ilha de São Domingos, depois nós teremos Cuba, né? Honduras, Panamá, toda essa região aqui acabou sendo ocupada inicialmente pelo Cristóvão Colombo. Aí depois nós vamos ter o Cortés em Tenochtitlan, conquistando a cidade de Tenochtitlan em 1521, e Pizarro entrando em Cusco em 1531, aproveitando toda essa situação hereditária. Entrando em Cusco em 1533, ele avança sobre o território Inca desde 1531, tá, pessoal? Então aqui para vocês entenderem todo esse avanço dos espanhóis em laranja sobre a América Espanhola. Beleza? Bom, aqui para vocês entenderem
a estrutura que acabou sendo formada dentro dessa América espanhola. Como eu havia dito para vocês, os herdeiros desses adelantados, eles foram ganhando prestígio, começaram a estudar, forçaram com que a coroa espanhola, devido à força que eles tinham dentro desse território, forçaram com que a coroa espanhola permitisse a instalação de universidades, a instalação de imprensa. Então veja, aqui nós tínhamos uma elite letrada dentro dessa América espanhola. Esses crioulos, que são os herdeiros desses adelantados que começaram a povoar a América espanhola, eles ameaçaram tanto a coroa espanhola, forçando a coroa a dividir o território em vice-reinados e capitanias reais, tá? Então nós vamos ter aí essa divisão sendo feita, capitanias reais ou capitanias gerais, sendo feita pelo governo espanhol, para que pudesse diminuir a força exercida por esses crioulos. E como será montada toda a estrutura dentro da América, pessoal? Só para vocês entenderem aqui, daqui a pouco eu mostro ali no mapa quais foram as 4 capitanias gerais ou reais e os 4 vice-reinados. Quem ficou governando esses 4 vice-reinados foram os peninsulares, ou seja, espanhóis nascidos na Espanha. Quem ficava com os cabildos, que era uma espécie de câmaras municipais, né, o governo local das vilas, eram os crioulos. E aí nessa sociedade nós tínhamos os mestiços, que eram filhos dos crioulos com indígenas ou com os escravos africanos, né? Então esses nasciam livres, alguns nasciam livres, e esses indivíduos eles praticavam outras atividades que não fosse atividades comuns, tanto dos indígenas ou dos escravos, ou até mesmo exercida por essas elites aqui, elites divididas em classes, né? Então os mestiços eles trabalhavam de vaqueiros, capatazes, artesãos, muitos também eram caçadores de escravos. Então esses indivíduos eles exerciam atividades remuneradas nos espaços urbanos. Os indígenas, esses indígenas trabalhavam no sistema de mitas e encomiendas, que eu já falarei adiante para vocês. Eles acabavam trabalhando num sistema de servidão análogo ao que ocorria aí dentro da Idade Média, né? Então eles eram condicionados a um sistema de servidão. E os escravos africanos, estes acabavam sendo utilizados para as lavouras existentes na região do Caribe ou as plantações de cacau na Venezuela e no Equador. Ok? Conforme eu já falei para vocês, está abaixo especificado aqui no quadro. Beleza, pessoal? Na próxima aula, então, nós iremos dar continuidade aí a essa sociedade espanhola, tá? Mas a sociedade espanhola não, desculpa, pessoal. A exploração das riquezas na América espanhola e a divisão do território, tá? Então aqui, ó, para vocês entenderem quem eram os chapetones, eu coloquei para vocês, já falei anteriormente, mas esses chapetones ou peninsulares, volto a falar de novo, espanhóis da metrópole que ocupavam os altos postos militares e civis, administração, justiça, clero e também, no caso que é administração, vamos colocar aqui para vocês, né, a administração dos vice-reinados e das capitanias gerais. Os crioulos, a cria, né, os filhos de espanhóis nascidos na América. Esses eram os grandes proprietários de terras, os comerciantes responsáveis pela administração dos cabildos. Os mestiços, que eu já falei para vocês, né, e os negros e os índios, que eram os subjugados dessa sociedade espanhola. Bom, aqui, turminha, essa estrutura a gente volta a falar já na próxima aula, tá bom? Não saiam daí. Esperem
que daqui a pouco a gente continua com a segunda parte da nossa aulinha.